esse primeiro bloco aqui, que é um bloco um pouquinho diferente, onde a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de próstata metastático, e para isso a gente tem uma sorte muito grande de ter aqui com a gente o professor Marcos Sadi, que além de uma personalidade ímpar como pessoa, é um médico altamente qualificado, um formador de opinião em urologia, professor livre-docente da Unifesp, e é uma das maiores autoridades em câncer de próstata do país. Ele vai falar um pouquinho de câncer de próstata metastático, mas com a pegada do evento, é uma pegada bastante informal. Me proibiram de vir de jogging hoje, eu tive que botar o terno. O Marcos vai falar para a gente de uma maneira bastante diferente, que é centrado num caso clínico. E aí a gente vai poder ter tempo para discutir, ouvir vocês e interagir um pouquinho. Marcos, obrigado. O microfone é teu. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Daniel, ao Murilo, ao Rodrigo e à Lisa pelo convite. É muito bom rever os amigos. A ideia... eu trouxe um caso real e, obviamente, com todos os distúrbios que um caso real... Não tem nada de caso conceito. Os distúrbios que um caso real traz. E acho que seria legal a gente discutir o caso. Deixa eu começar. Então, esse é um caso... Eu não sei, eu vou ficar sentado, fica melhor. Eu não sei se a gente quer trazer aqui alguém a mais, não, né? Não. A hora que você quiser, você chama. Bom, esse é um caso simples. É um caso de 60... Um caso habitual. E é a verdade. Não foi conduzido necessariamente da melhor forma. Esse paciente é um paciente de 62 anos, que chegou, tinha um PSA de 2, o PSA subiu, 2 anos depois subiu para 4, foi feito um toque, tinha uma próstata pétrea, no ápice, no ultrassom tinha 48 gramas, em São Paulo é comum que o ultrassom não bate com os outros exames, daí ele fez uma ressonância, tinha um nódulo apical, uma próstata de 35 gramas, foi feita uma biópsia. E veio um Gleason clássico, um carcinoma acinar 8, que veio 5 mais 3, com quase toda a próstata comprometida por tumor. Ele foi estadiado, na época, com os exames que tinham, e hormonalmente ele estava bem, exames cardiológicos normais. Acho que aqui eu queria, talvez, abrir... O que você recomendaria para esse paciente? Quer dizer, as duas opções de tratamento, ele é um cara que teria um tumor localizado ou de alto risco. Você acha que esse paciente é um paciente melhor para fazer radioterapia associado ao hormônio ou é um paciente para ser operado? O que você pensa? Daniel não conhece o caso, ninguém conhece o caso. Eu não conheço o caso mesmo. Marcos, olha só, a gente, alguns anos atrás, tinha observado, né, nos guidelines internacionais uma tendência muito grande de colocar esses pacientes com tumor mais localmente avançado, agressivo, num tratamento não cirúrgico, né? E a gente sabe que, de modo algum, seria errado a gente dizer que esse paciente poderia tratar com radioterapia e hormônio, e provavelmente ele receberia 2, 3 anos de hormônio pela maioria dos estudos. Por outro lado, a cirurgia vem cada vez mais se firmando como uma opção bastante segura nesses pacientes, especialmente um paciente jovem como esse, sem comorbidades. Eu acho que a maioria dos locais onde esse paciente visitasse, ele receberia uma indicação de prostatectomia radical e provavelmente hoje boa parte seria feita por robótica. A minha única preocupação é se ele teria você falou que ele tem um toque, uma próstata pétrea, se isso dificultaria de alguma maneira a tua cirurgia ou aumentaria o risco de incontinência. E aí eu te perguntaria, quer dizer, uma vez que esse paciente tem um Gleason 8, apesar de ele ter um PSA baixo, você falou, na época ele foi estadiado com tomografia de tórax, abdômen e cintilografia. Você estadiaria ele hoje como? Bom, nós estamos fazendo, para esses pacientes que têm condições, PET, mas é um estudo que nós estamos fazendo. Nós não sabemos, não sei se mudaria hoje para a rotina, mas eu devo dizer que, para pacientes de alto risco, nós estamos começando a fazer há algum tempo PET com PSMA, mas isso não é rotina, eu tenho que deixar claro que isso não é padrão, e, portanto, nós não sabemos se isso vai trazer algum benefício ou não. Mas nós estamos fazendo PET de rotina para esses pacientes pré-operatório. Eu queria só deixar para isso aqui, porque eu queria... Portanto, eu sei da fragilidade dessa informação que a gente está usando.
Bom, esse paciente foi operado, porque lá foi mais fácil ser operado. Veio um Gleason 9, tinha extensão extracapsular, mas as margens estavam livres. E tinha comprometimento da vesícula direita. No terceiro dia de um mês de pós-operatório, ele estava continente, estava com ereção, que a esposa confirmou, então o cara é bom. Só que o PSA veio 3. Nós falamos, olha, pode ser que seja 0,3. E está errado esse... O que você faria por esse... Murilo, você já viu um caso desse? Quer dizer, você opera, fala, pô, mas... Tudo certo, não é que foi quero deixar claro que não foi deixado a cápsula. A primeira hipótese é você entrou no plano errado, deixou a próstata, tirou um adenoma. Ele tinha uma próstata pequena. Você já teve esse caso, Murilo? Infelizmente... Liga o microfone. Oi. Infelizmente, acho que todos nós, infelizmente, já tivemos com a experiência esse tipo de caso, professor, mas... Eu falei essa semana ainda num tumor board que a gente teve que se você quiser estimular uma discussão por um dia inteiro é botar um paciente operado com um linfonodo positivo, porque basicamente todas as opções são possíveis nesses casos, né? Principalmente quando o PSA zero. Quer dizer, você pode fazer radioterapia, você pode fazer hormônio, você pode fazer as duas coisas, você pode observar, mas um paciente como esse que ainda permanece com PSA elevado, assim, sem dúvida nenhuma a gente vai pensar que é um tratamento, um paciente com altíssima chance de doença sistêmica, né? Eu não vou dizer que eu não faria nenhum tratamento local, mas a gente estaria menos animado a um tratamento local, sem dúvida nenhuma, pensando num paciente com uma biologia tão ruim da doença e com um PSA tão elevado, mesmo após a cirurgia adequada. Claro que nessa situação o PET, com certeza, hoje em dia seria uma realidade também, mas independente do PET, não sei se mudaria muita coisa, que a gente acharia no PET é mais ou menos o mesmo. Bom, ele não fez o PET na época. Daniel, ele vai lá te procurar, você fala, esse cirurgião aí não é bom, né? Porque o PSA era 4, agora está 3. O que você já desvia do cirurgião, né? O que você acha? Ô Marcos, graças a Deus, hoje a gente... Essa aqui é a vida eu como me lembro é. que há 20 anos atrás o cirurgião mandava o paciente para a gente quando não tinha mais o que fazer. Hoje em dia a gente conversa e discute sobre esses casos desde o início. Eu só acho assim, quando você comentou a história do PET pré-operatório, a gente fez um levantamento, na verdade o Atos fez um levantamento, a Letícia, que é nossa residente, está participando disso, e apesar da gente ter dado muito preliminar, quer dizer, a gente vê que o falso positivo do PET no pré-operatório é muito grande. Mas eu acho que nessa situação do paciente operado com PSA alto, eu acho que essa é uma boa situação onde a gente indicaria o PET, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente cansa de ver pacientes com cirurgia e, infelizmente, muito bem operados, com PSA eventualmente mensurável depois da cirurgia. Eu atendi essa semana um senhor exatamente assim, só que era um PSA de 8 e caiu para 1. E ele falou, Daniel, quando eu vi o meu primeiro PSA, eu achei muito bom, porque caiu de 8 para 1. Mas o cirurgião não fez uma cara muito boa. Eu falei, bom, pois é, porque eu acho que ele queria 0,1. Então, assim, a gente sabe que isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, faz parte do jogo. Alguém irradiaria ele? Alguém quer... Bruno, eu acho o seguinte, esse paciente irradiaria ele agora não, porque, na verdade, ele deve ter doença extrapélvica. Tem doença sistêmica. Então, eu faria, a melhor indicação para PET com PSMA é agora, desse paciente. Mas não tinha na época, esse aqui é um caso mais antigo, não tinha. Você faria agora, eu entendi, mas não tinha. Tá, não tinha. Esse aqui o que temos, por isso que chama a vida como ela é. Tentaria restadiar, então, ressonância tinha. Eu tentaria fazer a ressonância, sei lá, de corpo inteiro, ou alguma coisa, porque ele tem alguma coisa fora da pelve. Foi o que foi feito. Foi feito ressonância, tá. Repetiu a cintilografia no terceiro mês, não tinha nada. Aí, o PSA, aí foi dado hormônio para esse paciente. Posso te interromper, Marcos? Claro. A Lisa está ali muito com sono ainda. Está com o olho fechado, Lisa. Não sei porquê. Lisa, vamos lá. O cara está com 3 de PSA, radioterapia... Eu vou voltar para você não enxergar isso daqui. Esse é um paciente aí que, sem dúvida nenhuma, ele eventualmente tem aí características de que a radioterapia poderia ajudá-lo. Esse N1 a gente discute bastante, a gente não tem dados prospectivos, tem subanálises de estudos prospectivos e estudos retrospectivos mostrando que a radioterapia pélvica associada à hormonioterapia traria algum benefício. Eu só começaria para ele, logicamente, depois de estadiá-lo e ver se não tem nada realmente à distância,
Eu iniciaria a hormonioterapia, deixaria esse PSA baixar bastante, porque eu acho que o PSA, antes da radioterapia, ele tem uma importância, né, em termos de resultado da rádio. Você prefere fazer com o PSA zerado, você quer dizer? Eu prefiro fazer ele castrado. Castrado. Sadi, porque o que acontece? Eu acho, e eu falo isso repetindo o que o McRoach fala, doença linfonodal pélvica é uma entidade diferente. Na minha opinião, é uma doença radioresistente. E tem um outro problema, eu não consigo escalonar a dose muito bem em linfonodos pélvicos. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você entre com a hormonioterapia, eu peço, choro lá na frente do Daniel, por favor, castre o paciente, para a minha radioterapia funcionar melhor. Aí ele se convence, depois de muita luta, aí ele castra para mim e aí eu começo a radioterapia. Eu acho que o resultado é melhor. Agressiva beça, né? Vai lá e castra o paciente, né? Eu hoje trouxe uma luva de boxe, não trouxe meu facão. Bom, né? Daniel, esse paciente, por isso que eu disse que não necessariamente ele foi conduzido da melhor forma. Ele foi conduzido dessa forma. Foi dado hormônio, o PSA zerou com 30 dias, foi conversado com o radioterapeuta irradiou a loja e a pelvis. Hã? Esse radioterapeuta é bom, gente boa. O paciente tem acesso às coisas, só que esse é um caso evolutivo. Ele evoluiu bem, teve engraçado, ele eliminou um fio de sutura, é isso que ele falou, estava com desúria, a gente pensou que era da rádio, não era, ele eliminou, PSA zerou. Aí, Daniel, PSA zerou, resumindo, 2 anos depois, ele aguentou com o PSA zerado, 2 anos depois, e a testosterona voltou. Posso fazer uma pergunta? Pode. Volta um pouquinho. Essa é uma situação interessante, porque eu já vi muitos colegas de níveis diferentes, de interesses diferentes, dizerem, não, mas espera aí, esse cara tem doença sistêmica, a gente sabe que a hormonioterapia é muito bom, vamos dar 2 anos de hormônio para ele junto com a radioterapia. O que você diria para ele? Não, eu que pergunto para você. Você que está no palco, não, cara, eu estou só ajudando. Esse paciente não tomou, ele tomou 6 meses, ele tomou 2 Zoladex de 10,8, PSA zerou, ele ficou hipogonádico por quase uns 9 meses, depois de 9 meses ele recuperou. Você vê, olha aqui, com 1 ano ele está normogonádico, com testosterona de 350, essa aqui é aquela variação de 240 a 740. E 2 anos ele estava com normogonádico com PSA, quer dizer, a radiopélvica, entre aspas, atrasou pelo menos a subida do PSA, pelo menos com 2 anos. No 3º ano, ele teve umas intercorrências no caminho, pessoas que tinham algum problema de coluna, não era. No 3º ano, o PSA voltou a subir, e de uma hora para outra ele começou a subir rápido. O que se faria para ele, Daniel? Então, voltando à história do hormônio prolongado, quer dizer, muita gente usava ou usa de conceito para dar hormônio mais tempo. Os estudos antigos que faziam rádio versus rádio-hormônio, e aí mostraram que hormônio por muito tempo para doente de alto risco era melhor, porque tinha uma subpopulação de pacientes que tinha sido operado e que era N1. A gente, na prática, não faz isso, ou pelo menos não recomenda, muito por a gente acreditar que o hormônio vai potencializar a rádio, mas se você der muito hormônio, além da qualidade de vida do paciente ir embora, você só está jogando o problema para frente, você não vai curar mais ninguém por causa disso. E eu acho que essa é a prova, quer dizer, ele 1 ano depois já estava com a testosterona normal, já estava recuperado provavelmente dos efeitos do hipogonadismo e estava com o PSA baixo. Mas aí, de repente, ele dá essa subida, e a gente eventualmente tem essas surpresas, né? Às vezes a doença vai pegando força com o tempo, ela vai criando mecanismos de resistência. Esse era o momento onde eu reestadiaria ele, com certeza, porque existe uma possibilidade de ele ter doença linfonodal pélvica em algum outro canto, ou mesorretal, algum outro linfonodo, ou, como você está mostrando aí, linfonodos mais altos. Foi exatamente o que foi feito. Nessa altura já tinha PET disponível, ele fez um PET e tinha isso daqui, tinha linfonodos de 0,5 centímetro máximo, não sei se está dando para ver aqui, eu não sei como que aponta aqui, é o de cima que aponta? Bom, tem linfonodos abaixo do hilo renal e na ilíaca comum esquerda. Murilo, quando você faz linfadenectomia estendida, algum urologista vai até a ilíaca comum, não?
Não vou. Não vai. E subiu. Achei que você ia perguntar se alguém ia até o reto peritônio. Com certeza não, nem até a língua comum. Eu vou até o cruzamento do ureter e suficiente. Bom, deixa eu fazer pergunta para a rádio. Eu queria fazer pergunta para cirurgião. Para cirurgião. Peraí. Fala. Olha só, linfadenectomia de reto peritônio é uma coisa que vocês fazem para câncer de testículo há 20 anos. Está passando lá. Né? Esse paciente ficou aí 3 anos muito bem. Falou que era de alguma maneira, ele é um doente oligometastático, e talvez nem a gente pudesse considerar oligometastático, só tem doença linfonodal ali. Alguém acha que se fosse lá e fizesse uma linfadenectomia, pegasse um template ali, tirasse esses linfonodos, a gente poderia conferir algum benefício ou prolongar o tempo para o hormônio dele? Deusdete, quer falar alguma coisa? Então, essa é a pergunta, né? Se você vai fazer algum tratamento direcionado a esses linfonodos, feito com cirurgia ou com radioterapia. Quem são os cirurgiões que acham que deveriam fazer uma linfadenectomia de resgate? Robótica ou não? O Deusdete está com o microfone ali. Ó. Não, levanta a mão aqui na sala, só para a gente ter uma noção. Aqui não tem cirurgia. Em São Paulo, provavelmente teria cirurgiões corajosos para fazer isso. Quem são os radioterapeutas que fariam radioterapia nessa condição? Lisa. Bom, Lisa, então eu vou te contar o que foi feito. Deixa o Deusdete. O Deusdete está com o microfone ali, cara. Quem? Desculpa. Então, você Daniel, faria? Eu não estou convencido. Eu não estou convencido para retroperitônio, não. Eu chegaria até no máximo ali pélvicos, linfonodos pélvicos. A gente vê que a própria radioterapia aí nesse caso mostrou um benefício. O paciente ficou, eu acho que 3 anos sem hormônio. Tem uma série grande do grupo que mais tem experiência em linfadenectomia é o grupo da Itália, do Fossati, do Brigante. Eles publicaram agora recentemente um nomograma mostrando em relação a qual é aquele paciente que vale realmente a pena a gente fazer linfadenectomia de resgate. E aí ele fala que os pacientes com Gleason 5 na peça, que esse caso tinha, pacientes com linfonodos fora da pelve, são pacientes que não vão trazer o benefício, e o benefício não é de cura, né? A gente sabe que o benefício é exatamente isso que o Daniel falou, de deixar o paciente sem bloqueio por mais tempo. Tem uma tabela, você pode usar, tem um homogramazinho, bem interessante esse artigo. Você põe os dados do paciente, foi publicado recente, é uma boa lembrança mesmo isso daí. E o M1A é um fator adverso, linfonodos extrapélvicos é fator adverso nessa tabela. Adverso, ele não... Bom, mas nesse caso, como esse caso não é um caso conceito, foi conversado com o radioterapeuta. Aí o radioterapeuta examinou lá, fez os cálculos, eu não sei quais são os cálculos corretos que tem que fazer. Ele falou, olha, sabe de uma coisa? O linfonodo mais alto, que era o linfonodo mais baixo no PET, não recebeu carga suficiente. E acho que vale a pena irradiar. O que vocês acham? É a vida como ela é, viu, Daniel? Olha, Sadir, a gente tem visto isso com muita frequência. Eu acho que o PET de PSMA trouxe para a gente uma nova era em radioterapia e, principalmente, evidenciou esses casos de doença oligometastática. Eu também checaria o planejamento anterior e, pelo visto, olhando assim, né, o que o PET mostrou, vi que os linfonodos, apesar de uma área difícil, eles estão fora do campo prévio de radioterapia clássico de pelve. Eu pensaria em pedir para o oncologista clínico, de novo, castrar esse paciente para tentar potencializar minha radioterapia e pensaria em fazer radioterapia para esse paciente, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi o que foi feito, não, agora que foi o que foi feito, Daniel, e foi irradiado, só que menos de 9 meses o PSA voltou a subir. O que você recomenda para esse paciente agora? Ele foi procurar. Deixa eu só fazer um comentário, Lisa. Um dos medos que a gente tinha antes, quando você faz radioterapia, era você estourar a medula óssea do paciente, né? Você irradiava, aí você ia detonar a medula, isso ia comprometer depois os tratamentos de químio, eventualmente, ou outros tratamentos que a gente precisasse fazer, que precisassem de uma boa medula. Ele é um cara relativamente jovem. Até que ponto uma radioterapia dessa em campo pélvico, ou até reto peritônio, até que ponto isso gera problemas de anemia ou leucopenia nesse paciente? Eu acho que a gente tem feito bastante esse exercício, né, Daniel, eu e você, de conversar com relação à extensão desses campos e o que a medula óssea já tomou de radioterapia e pode potencialmente comprometer
tratamentos futuros como quimioterapia. Então, eu acho que isso tem que ser conversado com o paciente, com o oncologista clínico, e eu não acho que a radioterapia é tão inofensiva assim, principalmente quando a gente está irradiando um whole pelvis, né? Pacientes com doenças hemoproliferativas, esses pacientes que têm já algum problema hematológico prévio, e eu tenho pacientes assim, eles têm uma queda importante depois na hemoglobina, no hematócrito, e já vi esses pacientes precisarem de transfusão, reposição. Então, não é tão inocente assim, depois eu posso te dar trabalho. Acho que tem que ter discutido de modo multidisciplinar. Bom, esse paciente não teve nenhuma complicação, nenhuma. E ele evoluiu assim. O que você recomendaria, Daniel, nesse caso? Bom, vou te dizer o que ele fez por questão de tempo. Ele repetiu o PET. E no PET tinha resíduo no reto peritônio, tinha melhorado, mas tinha resíduo, e tinha doença retroesofágica. A gente está vendo uns negócios, não sei se vocês estão vendo, parece atrás do esôfago, lugares que a gente nunca, nenhum livro-texto trouxe no passado com o PET. Ele fez só a rádio, ele não fez hormônio, então? Ele fez hormônio, fez sim. Fez hormônio, tá vendo? Recebeu gosserilina, fez a rádio. Tá. Mas e deixa eu te perguntar, essa radioterapia ela foi isolada só nos linfonodos que brilhavam ou ele fez uma radioterapia tipo Involved Field? Ele escreveu, que eu tô com o tempo, ele escreveu como fazendo focal. Ele fez aquela que são 5 sessões. Então, a gente sempre discute isso, eu e Daniel, que, eventualmente, e ainda não existe um consenso entre nós, radioterapeutas no mundo inteiro, de qual o campo de radioterapia para doenças oligometastáticas linfonodais como essa. Quando é osso, é um pouco mais fácil de decidir, mas linfonodo, eventualmente, não. Eu penso da seguinte maneira: quando você vê um linfonodo brilhar no PET, às vezes você vai, como cirurgião, entra, faz uma linfadené e você não encontra só aquele que brilha, você encontra outros que não brilhavam, que eram positivos. Então, o que eu penso é que o que brilha é a ponta do iceberg. Então, quando quero um resultado melhor, procuro fazer uma dose um pouco mais baixa, num campo ali em volta, tratando a região. Não precisa ser tão extensa, mas eu trato tipo um Involved Field, que é o que a gente usa, um racional do que a gente faz para linfoma. E nos linfonodos que são PET positivo, como eu tenho mais bandido lá, então eu aumento a minha dose, eu escalono dose ali e faço o que os radioterapeutas chamam de SMART. Eu brinco com 2 doses ali, uma para doença subclínica e uma para valer no linfonodo que brilha. Eu tentaria fazer isso para esse paciente. Bom, o resumo que foi interpretado é que ele fez um novo PET, a doença foi interpretada como uma doença sistêmica, ainda possivelmente linfonodal, e foi tratado com somente gosserilina, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ele progrediu para a doença resistente à castração e sintomática. Eu queria fazer 2 perguntas para você, Daniel, para você terminar. Número 1, você acha que estaria correto ter feito só gosserilina ou deveria ter acrescentado doença linfonodal, doença de baixo volume, naquele momento? Só gosserilina estaria correto ou foi subótimo o tratamento? E 2, uma vez que ele evoluiu para câncer de próstata resistente à castração, com uma pequena lesão metastática, foi dado enzalutamida para ele. A enzalutamida estaria correto? E quando que a gente usa, qual é a autorização que nós temos para usar enzalutamida? Saiu agora a biraterona, né, pós-docetaxel. Faz um resumo disso para a gente encerrar esse caso, por favor. Então, tem a teoria e a prática, né? Na prática, quando você está com um doente desse na sua frente, todo mundo já teve esse paciente, é um doente que está assintomático, ele tem doença de baixo volume, ele não tem nenhum risco de vida, nenhum risco de sintomas. Esse é um doente que você vai poder chegar para ele e dizer: olha, eu posso lhe dar hormônio direto, continuamente, eventualmente até hormônio intermitente, para tentar preservar sua parte funcional. Muitos pacientes desses podem chegar e dizer: doutor, eu não quero baixar minha testosterona, eu quero tomar só um antiandrógeno para conseguir manter minha ereção. E a gente tem uma experiência muito interessante com enzalutamida isolada. Em casos assim, é extremamente eficiente, o paciente consegue manter a sua potência, tal qual eles faziam com outros antiandrógenos. Então, assim, a gente tem que discutir com o paciente todas as opções. Hoje existe uma tendência, né, Sadia, como você sabe, a gente vai ter oportunidade de discutir isso aqui hoje,
de intensificar o tratamento hormonal desses pacientes que se apresentam com doença metastática. E isso tem sido basicamente repetido em vários estudos, tanto com a adição da enzalutamida, com a adição da biraterona, e a gente está vendo até em doenças mais precoces, cada vez mais, que o uso desses antiandrógenos ou desses bloqueadores hormonais mais modernos, eles têm tido resultados muito positivos. Existem várias questões a respeito disso. Quer dizer, uma coisa é a positividade no estudo sobre vida livre de progressão. A outra coisa é o quanto isso geraria em termos de aumento de toxicidade para esse paciente. Felizmente, a grande parte dessas drogas são muito bem toleradas. Então, os pacientes, a gente tem hoje muitos pacientes octogenários tomando isso sem grandes problemas. A grande vantagem é que realmente você consegue controlar melhor a doença a longo prazo. Eu não vejo como um erro você dar só o análogo, mas existe uma tendência, principalmente nesses pacientes de risco maior, um glicemia mais alto, um doubling time mais curto, da gente cada vez mais pensar nessas medicações orais de uma forma mais precoce. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo de discutir isso aqui hoje. Então, acho que essa foi a grande mudança que a gente observou nos últimos anos, talvez de 2 anos para cá, com a chegada desses novos agentes hormonais mais precocemente no manejo da doença, que era o que a gente antigamente chamava de bloqueio completo, quando a gente usava a bicalutamida. Mas está validado, por exemplo, ter usado gosserilina com exalutamida de saída, por exemplo? É autorizado? A gente pode fazer isso no Brasil? Bom, a gente tem dados de estudos de fase 3, tem aprovação do FDA, a gente tem dados bastante claros de que isso é uma coisa factível e que tem benefício, sim. Eu discuto isso com meus pacientes frequentemente. A gente tem, acho que, 1 minuto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, Sadi, obrigado. Então, a gente muito vai obrigado ter você daqui a pouco aqui de novo. Obrigado mais uma vez.